10 para as 8, hoje no máximo 5 para as 8. E eles cumpriram bem aí a sua... Meus irmãos, nós estamos caminhando aqui no nossa trajetória do da panorâmica bíblica, né? Panorama bíblico, verdade? E a semana passada, você que não esteve, você que estava descansando um pouco, e também é importante, claro, né? Aproveitou aí para descansar um pouquinho a semana passada, ótimo, muito bom. Semana passada o pastor Leandro esteve aqui e ele falou sobre 1 Timóteo. E a mensagem dele dizia que, quando Paulo escreveu a carta de 1 Timóteo, Paulo queria mostrar para Timóteo que Timóteo era como alguém que desarmava bombas. Não sei se você assistiu algum filme nesse sentido, ou se um dos nossos... alguém aqui, ou esses irmãos que já passaram pela aeronáutica, exército, tantas outras coisas aí, já tiveram alguma ideia do que é isso, mas pelo menos em filme que a gente vê, é algo assim tenso, quando você tem que desarmar bombas, né? Não é uma coisa tão simples. E o que Timóteo tinha que fazer era mais ou menos isso. Timóteo tinha que desarmar bombas, ou solucionar os problemas que haviam na igreja naquela época. Haviam vários problemas, como sempre, como não é diferente de hoje em dia, problemas e mais problemas. E a situação de Timóteo era alguém que desarmava as bombas. Pois é, Paulo escreve essa carta para Timóteo, ele fala todas essas coisas, e na segunda carta para Timóteo, nós vemos que a situação é um pouco diferente agora. Timóteo está desanimado e Paulo está encarcerado. Essas são praticamente as últimas palavras que nós temos aqui de Paulo, pelo menos dentro desse conjunto que faz parte do cânon, esse conjunto que nós temos aqui, são as últimas palavras. Daqui Paulo vai morrer, ele já sabe que vai morrer. De fato, o livro dele, essa carta, ela já diz que Paulo já está caminhando aí para aquilo que ele chama ser combater o bom combate, guardar a carreira, guardar a fé, cumpriu aquilo que tinha que cumprir. E Paulo, então, ele escreve essa carta para Timóteo, mas ele quer algumas coisas de Timóteo. Primeiro, eu acho que a coisa mais importante aqui, assim, o tema maior, aliás, o objetivo maior dessa carta, apesar de Paulo querer muito que Timóteo venha ter com ele, não é simplesmente Timóteo venha, mas é de alguma forma encorajar Timóteo, porque Timóteo está desanimado. Então ele vai escrevendo toda a carta e ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, venha para cá, estou mandando alguém para tomar conta da igreja de Éfeso, para você poder vir para cá, eu quero que você venha, traz a minha capa, Timóteo. Devia estar frio, não sei, lembrando que ele está preso em Roma, prisioneiro de Nero, lembrando que ele está acorrentado aos guardas, e é uma situação extremamente difícil. Ele fala: traz a minha capa, traz Marcos, lembra aquele Marcos? Marcos escreveu o Evangelho, traz Marcos com você, ele é muito útil para mim, Marcos. Mas em tudo isso que ele escreve, dizendo para Timóteo: vem Timóteo, eu quero que você esteja aqui comigo, é como se ele estivesse falando: Timóteo, está chegando os meus últimos dias, são os últimos dias que eu tenho aqui, eu quero ter você aqui do meu lado. Várias pessoas me abandonaram, vários dos nossos amigos foram embora, eles têm vergonha de mim, afinal de contas eu estou preso, eu sou um prisioneiro, e seguir um prisioneiro que segue alguém que foi crucificado, olha só, gente, nós estamos olhando 2000 anos depois de tudo isso acontecer, mas imagina aquele momento. Paulo é um representante de Jesus, que foi crucificado pelos romanos e morto, um judeu. E Paulo agora está preso, um prisioneiro de Roma. Apesar de ser um cidadão romano, ele está preso. Para os gregos, principalmente para os romanos, era quase uma vergonha continuar seguindo Paulo ou se dizer cristão. Muitos abandonaram. Eles poderiam ter ido testemunhar
em favor de Paulo, mas eles não fizeram isso, eles abandonaram, eles foram embora. Alguns amaram o presente século e foram embora. Paulo então está escrevendo essa carta para Timóteo para dizer: Timóteo, você precisa vir, mas antes de vir, Paulo ele se concentra em encorajar Timóteo, porque Timóteo está desanimado. Irmãos, o primeiro passo para estar longe, frio, distante dos caminhos do Senhor é o desânimo. Timóteo está desanimado, e desânimo é o primeiro passo para a sua fé esfriar. Eu conheci uma jovem, faz tempo já. Ela era vibrante. Tudo que nós dizíamos, ela topava. Olha, vamos fazer um evangelismo? Vamos! Sim! Ela dizia, sempre. Vamos evangelizar lá, ir numa casa de mulheres e senhores idosos, para a gente poder ir lá e ajudar, sabe, limpar e fazer. Sim, vamos! Escuta, vamos fazer parte de um louvor. Eu quero, vamos, esse Deus é maravilhoso. Olha, vamos ler a Bíblia em um ano, vamos, sim, era tudo que ela dizia. A última coisa que eu fiquei sabendo dela, que ela está distante do Senhor, distante da igreja, falando sim para várias coisas, menos para Deus. Você conhece pessoas assim? Que caminharam com Deus durante tanto tempo, mas desanimaram. Desânimo é o primeiro passo. E depois deixaram que a sua fé se esfriasse. Tinha um jovem do louvor, olha, irmãos do louvor. Esse jovem, ele era empolgante. Eu já dei uma pergunta para vocês semana passada. Ele era mais ou menos igual a Roberto. Cadê o Roberto? Igual a Roberto, empolgante Roberto. Roberto, posso falar, Sandra? A Sandra disse, eu quero ir. Eu falei, cheguei a falar para a Sandra, Sandra, você vai na igreja? Não, vai só para a mensagem. Sandra, mas vai. Ela falou, não, eu quero ver o louvor. Eu quero ver aquela jovem. Aquela jovem é você não. Eu? É, você mesmo. É tipo a Roberta, é uma bênção aquele cara. Só que diferente da Roberta, que vai continuar sempre firme, ele era tão empolgante, ele era tão apaixonado por Cristo, de repente eu encontrei com ele. A última notícia que eu tenho é que ele já não canta mais para glorificar o nome de Deus, para levar as pessoas à adoração. E ele hoje só canta fora na noite, ele já não vai mais à igreja, ele já não quer mais saber de nada. O desânimo é o primeiro passo para se esfriar na fé. Por isso que eu entendo que quando Paulo vai mandar essa carta para Timóteo, Paulo não simplesmente diz, Timóteo, vem que eu preciso ter com você, mas Timóteo já notou que, Paulo já notou que Timóteo está desanimado. Então, Paulo começa a sua carta encorajando Timóteo. Queridos, eu quero dizer nessa noite para vocês o seguinte: continuar é possível. O fato de você estar aqui nessa noite não quer dizer que você esteja próximo de Deus. Várias e várias pessoas vêm à igreja domingo após domingo, elas estão desanimadas, desencorajadas, fracas. Elas foram de alguma forma decepcionadas, saíram decepcionadas da igreja, ou elas foram abusadas da igreja pela liderança, ou elas foram desencorajadas a fazer e trabalhar. Isso desanimou, isso fez com que elas parassem o seu trabalho. Enfim, o desânimo ele cai sobre muitas pessoas, e muitas pessoas elas se arrastam até a igreja. Hoje é domingo, e ele então começa a se arrastar para ir à igreja. Ele coloca aquela roupa arrastada, eu tenho que ir para a igreja, parece que é uma obrigação, mas existe um desânimo muito grande dentro do peito, dentro do coração. A impressão que dá é que aquele amor, aquele sentimento que tinha por Cristo já não existe mais. As coisas que eu fazia eu já não faço mais, as coisas que eu vivia eu já não vivo mais, e hoje ir à igreja é quase que mecânico, é quase que parte de um ritual. O desânimo é o primeiro passo para se esfriar na fé. E essa era a preocupação de Paulo em relação a Timóteo. Por isso Paulo ele começa a encorajar Timóteo. Abre comigo 2 Timóteo, e lá no capítulo 1, no versículo 3, depois da saudação, logo depois da saudação, Paulo já começa o seu trabalho de encorajamento. Ele quer encorajar Timóteo, e ele começa dizendo o seguinte: dou graças a Deus, desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Timóteo está passando por vários problemas.
Timóteo é um jovem pastor que assumiu uma igreja, que Paulo passou 3 anos construindo a igreja, estruturando a igreja. É o apóstolo Paulo, gente. Eu vou dizer uma coisa. Substituir o Leandro, para mim, já é um desafio. É um desafio. Eu brinco que o Leandro não tem um pendrive. Eu tenho um pendrive na memória. De alguns... um giga. O cara tem um HD de 3 anteras dentro da cabeça dele. É uma coisa doida. Ele lembra de tudo. É incrível. Eu falo, glória a Deus pela sua cabeça, meu filho. Porque vai lembrar de coisas assim, não sei onde. Que bênção. Agora, toda vez que eu tenho que estar substituído, já aconteceu de ele não poder ir em um evento e me mandar, eu confesso que é um desafio muito, muito grande. Eu passei por situações extremamente difíceis, por exemplo, na igreja, no meu começo do meu pastorado, de pessoas, para você ter uma ideia, darem uma ligada para minha mãe. Talvez a pessoa não soubesse que eu era filho da minha mãe. Ligar para minha mãe e falar: ô dona Cida, quem prega hoje aí em Suzano? Aí ela, eu acho que é o Deninho. Deninho, quem me chama de Deninho? Minha mãe. Acho que é o Deninho. Então eu vou para Mogi. O Leandro prega lá? Prega. Então eu vou para Mogi. Para minha mãe. Com respeito. Não gosta, mas também não precisa, né? Mas olha só, era exatamente ou pior do que isso que Timóteo está passando. Timóteo está ali, assumindo a igreja, que Paulo era o pastor, o líder. E agora Timóteo, jovem Timóteo, ele está ali. E pelo que nós lemos o texto, as pessoas elas não estavam respeitando a autoridade pastoral de Timóteo. Pelo contrário, sabe aquele negócio? Olha, eu acho que nós devemos ir para a direita. Olha, Paulo não teria ido para a esquerda, mas tudo bem, você quer fazer isso, você faz. E aquele negócio, e aquela perseguição, e as pessoas que passavam por cima e olhavam do tipo: quem é esse menino? Quem é esse cara? Então Paulo, ele está identificando que aquele homem que foi colocado ali para desarmar bombas ou para solucionar os problemas, solucionou tantos problemas que agora ele está cansado. Solucionou tantos problemas e parece que solucionava um e aparecia outro, solucionava um e a pessoa armava outra bomba. Eles ajudavam vocês a armar essa bomba, daqui a pouco uma outra bomba explodia e ele já não aguentava mais, agora ele está desanimado. E Paulo, ele olha para esse jovem desanimado, desencorajado, e ele diz o seguinte: Timóteo, você não está só. Eu oro por você noite e dia. Irmãos, quando nós estamos cansados ou passando por uma luta ou desanimados, acredite nisso, Deus sempre levanta alguém para orar por você. Sempre, 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 sempre. Deus sempre levanta alguém para orar por você. Acredite nisso. Sempre tem alguém orando por você. Nós somos um corpo. O que acontece nesse corpo espiritual é incrível. E Deus sempre levanta alguém para orar por você. Eu lembro que eu estava perdido. Não perdido, distante de Deus. E no terceiro colegial, eu não era muito um bom aluno. Eu era muito fã de ficar na sala. Enfim, gente, eu não era. Eu não vou ficar falando que era, porque eu não era. Não tenho o que dizer. Não era um bom aluno. Bom. E tinha uma professora de português. E essa professora, ela não... Eu atazanava muito a vida dela. Eu bagunçava muito na classe. E um dia essa professora olhou para mim, um dos piores alunos da sala. E ela olhou para mim e disse assim: sabia que eu oro por você? Já no final do ano. O que eu fiz? Eu ri. Como assim você ora por mim? Você está querendo me convencer agora? Eu era rebelde. Tinha um cabelão até um bico, cheio de brinco. Eu era rebelde. Olha como Deus é bom. Olha os milagres que Jesus faz. E eu, não sei o que, mas aquilo foi guardado na minha memória. Depois que, já como pastor, eu fui visitar um amigo pastor. E quem é que está lá naquela igreja? Aquela professora que orava por mim. Eu fui até ela. Ela não se lembrou, mas eu fui até ela e pude lembrá-la disso. Hoje eu sou pastor. Você orou por mim. Sempre tem alguém orando por você. Você está desanimado, você está cansado, desencorajado, frustrado, magoado. Tem alguém orando por você, acredite nisso. E Paulo começa o encorajamento dele dizendo isso. Versículo 4 diz assim, versículo 4 e 5.
Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Aloide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. Aqui é uma coisa que talvez tenha deixado Timóteo um pouco confuso. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Como assim? Você lembra das minhas lágrimas? Quer dizer, dos meus momentos difíceis? E você transborda de alegria, mas nós não podemos esquecer que o versículo 5, pela recordação, quer dizer, existe uma continuação naquilo que Paulo está dizendo. E é como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, você está focando nas suas lágrimas, eu estou focando naquilo que Deus já fez por você. Timóteo, você está focando nos seus problemas, mas eu estou focando na base que Deus tem colocado no seu coração. Timóteo, você está focando nas suas lágrimas, eu reconheço as suas lágrimas, mas eu me alegro porque eu reconheço aquilo que Deus colocou na sua vida, através de palavras que você recebeu quando era criança, através de palavras, porque nós muitas vezes não damos conta, irmãos, mas quando nós lançamos as sementes para as crianças, as sementes elas caem muitas em terra fértil, e na hora certa o Espírito Santo de Deus vai fazer florescer. É muito importante lembrarmos disso. A palavra de Deus não volta vazia. E Paulo sabe disso. Então é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: Timóteo, tira o foco agora. Tira o foco das suas lágrimas, querido, e olha para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Olha para aquilo que Deus fez na sua vida. Ele te deu uma avó que te ensinou nos caminhos do Senhor. Ele te deu uma mãe que te ensinou nos caminhos do Senhor. Aliás, você é meu filho na fé. Quando Paulo passou por Listra, Timóteo se converteu. Timóteo foi na segunda viagem missionária com Paulo. Olha a base que Timóteo tem. E agora, muitas vezes, quando nós estamos passando por dor, desânimo e todas essas coisas que nós passamos, muitas e muitas vezes, tudo que nós olhamos, tudo que nós vemos são o quê? As lágrimas. As lágrimas. Aquilo que não está bom, aquilo que está doendo, aquilo que Deus não fez. Mas muitas vezes o que nós precisamos é encontrar o encorajamento de alguém, e Paulo está fazendo isso por você, e dizendo: para de olhar para as suas lágrimas, Timóteo, porque eu estou feliz, porque eu estou vendo o que Deus fez e ainda vai fazer por você. Não é maravilhoso? Isso não nos encoraja, irmãos, dá para continuar. Não importa se você está desencorajado, não importa se você está desanimado, não importa se você entrou por essas portas rastejando, mecanicamente rastejando, e não vibrando espiritualmente, não importa, dá para continuar. Primeiro, tem alguém orando por você. Segundo, o que Deus plantou na sua vida é muito maior do que as lágrimas. Acredite nisso. Terceiro, versículo 4 e 5, 6 e 7 agora. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo aqui, ele olha para Timóteo, ele nos mostra uma coisa maravilhosa. A primeira coisa que Paulo mostra é o seguinte: aquilo que Deus dá, ninguém tira. Reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo não está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, vai pedir agora para Deus te dar um novo dom, porque você não está usando direito o dom que Deus te deu e você perdeu. Mais ou menos isso. Quantas e quantas pessoas acham que perderam os dons? No começo. Mas no começo era tão maravilhoso. Sabe, eu tinha o dom do amor. Eu amava as pessoas. Hoje eu tô meio assim, eu não gosto muito de chegar muito perto das pessoas. Mas eu amava. Era um dom que Deus deu e eu perdi, eu já não tenho mais. Acabou. Era um dom com prazo de uso limitado. Não é isso que eu tenho mais. Prazo de validade. Obrigado. Prazo de validade. Acabou a validade do meu dom do amor. Não tenho mais. E aí o dom de misericórdia que eu tinha. Era tão maravilhoso. Eu tinha misericórdia das pessoas. Hoje eu já não tenho mais. Já passo em cima delas porque também acabou. Expirou. E o dom de louvor. Eu louvava. E como eu louvava? Louvava lá quando eu estava no banheiro, tomando banho, eu louvava na igreja, eu louvava, hoje eu não louvo mais. Cuidava das crianças, não cuido mais. Gostava de ficar à porta, hoje eu não fico mais. Olha, eu tinha o dom do ensino, hoje eu não ensino mais. Eu tinha o dom da visita, já não visito mais. Enfim, estou colocando uns dons até que nem existem, porque eles fazem parte de outros conjuntos, só para você ter uma ideia clara do que eu estou dizendo.
Quantas e quantas vezes, irmãos, quantas e quantas coisas nós fazíamos para Deus e nós não fazemos mais. E aí a gente olha e fala, perdi, acabou. Expirou, já era. Mas não é verdade, porque aquilo que Deus te deu, Ele te deu. Aquilo que Deus te deu é teu. Não importa o que você fazia, acredite, você pode fazer de novo. E Paulo está olhando para Timóteo e dizendo, Timóteo, a minha oração por você é para que Deus reavive o dom de Deus que há em você. Faça voltar, faça essa chama voltar a pegar fogo, faça essa brasa deixar de ser uma brasa, faça com que esse carvão deixe de ser um carvão e volte a ser uma labareda. Timóteo, aquilo que Deus te deu é teu. Aqui a gente tem um parênteses que eu acho legal a gente citar rapidamente, que o nosso tempo não nos permite explorar muito, mas Timóteo coloca como uma imposição das mãos dele. Lembrando que Paulo coloca como imposição das mãos dele. Nós temos que lembrar que Paulo é um apóstolo. Não um apóstolo como nós vemos hoje, mas é um apóstolo como nos 12. Os apóstolos dos 12, quer dizer, aquele momento apostólico que nós vivemos, que é o começo da igreja, que era preciso ter homens com um poder além daquilo que nós conhecemos hoje, porque era o startar da igreja, o startar de algo que não existia. Nós precisamos ter as maravilhas, nós precisamos ter várias coisas acontecendo naquele momento. Então nós tínhamos o dom apostólico, e com as mãos do apóstolo abençoando ali Timóteo, ele recebeu aqueles dons. Queridos, isso acabou quando o último apóstolo, João, na ilha de Patmos, morreu. Esse negócio, esse dom apostólico, acabou ali. É completamente diferente do que nós vemos hoje. Se você gosta, se você é simpatizante desse movimento apostólico, amém. Mas eu não sou simpatizante do movimento apostólico. Então, como eu estou com o microfone, depois a gente conversa lá fora. Porque a grande verdade, queridos, é que muitos estão atribuindo para si mesmo uma coisa que eles não têm. Esse poder, essa cobertura apostólica, essa bênção apostólica, pegando dos apóstolos, os verdadeiros apóstolos. O apóstolo tinha que ver Jesus, inclusive para mim, até estávamos conversando eu e o Léo, né, Léo? Sobre Matias. Matias entrou, foi apóstolo Paulo. Quem foi o 12º homem? Nós sabemos que tem 12 tronos ao lado de Jesus. Quem é o 12º? Bom, Matias foi escolhido por sorte, não sei se você se lembra disso, mas Paulo foi escolhido pelas mãos de Deus. Jesus desceu ali e Paulo viu. E era uma das coisas que o apóstolo tinha que ser escolhido a dedo, tinha que ver Jesus. Então, nenhum desses homens de hoje, infelizmente, tem o poder de colocar a mão ou tirar a mão. Está cheio de gente sofrendo esse terror. Não caia nisso. Muitas vezes é só uma fábula. Bom, mas ele olha então para Timóteo e diz o seguinte: Timóteo, você tem algo aí dentro de você. Eu quero dizer para você, irmãos, se você não foi tocado por um apóstolo, e muitos falam, eu queria estar lá naquele tempo que o apóstolo tocava. Já pensou o apóstolo me tocar e ia ser demais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não queria. Eu não queria. Porque quem me tocou não foi o apóstolo. Quem me tocou foi o próprio Deus. O Espírito Santo de Deus me tocou, me encheu, me selou, me deu dons e talentos. Não foi um homem, foi o próprio Deus que fez isso por mim. E os dons e talentos que Ele te deu são teus. Ninguém tira. Ninguém tira de você. Depois de encorajar, Paulo então ele vai trabalhar em algumas coisas que Timóteo deveria pensar. Coisas que nós devemos pensar, que podem nos afastar, nos desanimar, nos levar para longe dos caminhos do Senhor. E tem muita coisa aqui, não dá para ver tudo, então vamos para essa outra etapa. Capítulo 2, versículo 3 e 4 diz assim. Aqui algumas coisas para você se preocupar, tá? Para você não se envolver. Versículo 3 e 4 no capítulo 2. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Todos os bons soldados não podem se preocupar ou acabar se envolvendo com um assunto
que não está dentro daquilo que o seu general o incumbiu de fazer. É mais ou menos assim, Márcio? Se o general lá falou, olha, vocês vão fazer isso, e você sair fazendo outra coisa, o que acontece? Vai ficar feio? Problema. O nosso general disse que nós deveríamos nos concentrar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha, soldados, busque primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas para vocês. Mas quando nós muitas vezes nos preocupamos com as coisas dessa vida, nós nos envolvemos com os negócios dessa vida, nós estamos deixando as coisas espirituais e vamos nos envolvendo e nos envolvendo e nos envolvendo com as coisas dessa vida. Irmãos, infelizmente, quando nós nos envolvemos com as coisas dessa vida, nós perdemos muitas vezes aquela essência que nós não deveríamos perder, sabe, aquela paixão que foi embora e você não sabia por que ela foi embora? Talvez porque você se envolveu demais com as coisas dessa vida. E ser um cristão é algo fabuloso, é algo assim, não fabuloso, mas é maravilhoso. Porque quando você se torna cristão, você muda a sua vida. Você muda a sua vida, sabia disso? Muda a sua vida. Você troca a sua velha vida por uma nova vida. Você troca a sua pátria. Você muda a sua pátria. Agora eu não sou mais dessa pátria, eu sou de uma pátria celestial. Você muda seus objetivos. Eu tinha um objetivo, agora eu não tenho mais. Você muda completamente os seus alvos e tudo mais. Agora meu alvo é o Senhor, minha vida é o Senhor. Aliás, eu deveria morrer e viver apenas para Ele, é o que diz a palavra de Deus. Então, quando você deixa de fazer tudo isso e se envolve com as coisas dessa vida, irmãos, você precisa cuidar das coisas dessa vida. Eu não estou dizendo para você parar de trabalhar, parar de estudar, não é isso que eu estou dizendo. Mas quando essas coisas, elas se sobressaem, elas se tornam mais importantes do que as coisas do Senhor, cuidado. Luz amarela, alerta, cuidado. Você talvez esteja a um passo de desanimar. Vamos continuar. Capítulo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, ansiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também desses. O texto aqui está falando de um não crente, mas o mesmo também é verdade para crentes, que muitas vezes, cuidando com as coisas dessa vida, se importando com as coisas dessa vida, acabam se tornando amigos dos prazeres, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, é um processo natural. Não precisa ser alguém, não precisa ser um gênio para entender isso. Se eu me envolvo com as coisas dessa vida e Deus não tem um lugar que deveria ter na minha vida, é natural que eu me envolva tanto a ponto das coisas dessa vida me darem prazer e eu me torno mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Aí eu começo a trocar Deus por todas as outras coisas. Ou então, mas é o seguinte, eu sou mais amigo disso aqui. Olha, então, vai ter um trabalho, vai ter um culto para esse, mas é o seguinte, eu sou mais amigo de mim mesmo do que de Deus. Olha, então, quarta-feira, terça-feira, tem núcleo familiar, mas sabe o que é? Eu estou cansado, eu sou muito amigo de mim mesmo, então não dá para ir. Olha, vai ter, enfim, gente, você pode colocar o que você quiser. Cuidado. Luz amarela. Isso é um passo do desânimo, um passo para esfriar na sua fé. Toda vez que nós damos mais atenção para os nossos prazeres do que para Deus, nos tornamos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Capítulo 4, versículo 1 a 4 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sobe em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, primeiro passo, eu me envolvo com as coisas dessa vida. Segundo passo, eu gosto e me torno amigo das coisas dessa vida, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Terceiro passo, a palavra, a doutrina já não é mais algo agradável para mim. Porque a doutrina, ou a verdade, ou esse livro que você chama de Bíblia, ele normalmente confronta o nosso ego, o nosso eu, os nossos gostos e os nossos prazeres. É isso que ele faz. Então, quando alguém vai contra aquilo que é meu amigo, aquilo que eu estou apaixonado, aquilo que eu gosto, aquilo que sacia o meu eu e a minha vontade, sacia o meu prazer de estar em casa, prazer de não fazer nada, prazer de não ir à igreja, prazer de agir conforme o meu nariz manda. Quando isso acontece e o livro vai contra, a doutrina é isso. A doutrina já parece ser algo que, eu já não suporto a doutrina. Porque a doutrina vai contra aquilo que eu estou vivendo. A doutrina ilumina uma luz que eu não quero que seja acendida. Eu quero continuar na escuridão, eu quero continuar no breu. Porque no breu eu faço o que eu quiser, mas a luz de Cristo, ela ilumina e me mostra coisas que eu não gosto de ver. Eu me torno inimigo da doutrina, inimigo da verdade. E Paulo está dizendo aqui para Timóteo, seja lá o que for, prega a verdade, Timóteo. Fala a verdade, fala a palavra de Deus. Seja oportuno ou seja não oportuno. Seja para exortar, seja o que for. Sabe aquele negócio? A palavra é bênção. Irmãos, olha, Deus está fazendo transbordar o seu celeiro hoje. Oh, glória, essa é para mim, olha. Senhor, peguei aqui, essa é minha palavra. Deus, aqui. Ninguém tira de mim. O celeiro vai transbordar e os seus lagares também. Não, é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sim. Aí vem uma palavra que é uma cajadada. Pum. Não, esse pastor deles ele é terrível. Ele só traz palavra dura. Oh, meu Deus do céu. Acho que esse rapaz sofreu demais quando era criança, então ele fica agora, está meio revoltado. Irmão, seja oportuno, ou seja não seja tão oportuno, seja para exortar, para consolar, seja para corrigir, a palavra de Deus tem que ser pregada. Pregue a palavra. E o interessante é que quando somos amigos do mundo, amigos dos prazeres, nós temos comichão, coceira nos ouvidos para ouvir aquilo que nós queremos. Não é assim? Eu quero ouvir uma palavra, mas eu quero ouvir a palavra que eu quero. De preferência uma de bênçãos derramadas, as mais diversas. Olha, eu quero que Deus não abra a janela, Ele tem que abrir a porteira toda dos céus sobre a minha cabeça. Eu quero mais de Deus, medida sacudida, transbordante. Eu quero todo esse negócio. E aí, a palavra de Deus, ela diz aqui que essas pessoas, elas acabam encontrando quem vai falar. E são fábulas. Mas ela acaba encontrando as pessoas, esses falsos mestres, que só falam para saciar esse comichão, ou saciar o desejo do coração. E sabe o que acontece, irmãos? Aí a pessoa está dentro da igreja, e aquilo que deveria encorajá-las, mudar essa realidade, vai fazer com que essas pessoas se afastem mais e mais e mais da verdade e dos caminhos do Senhor. Essa é a grande verdade. Paulo encerra então, aqui no capítulo 4, no versículo 6 e 8, e ele diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Irmãos, é impossível amar a vinda de Jesus se estamos envolvidos com as coisas deste mundo, dessa vida. É impossível amar a vinda de Jesus se somos mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É impossível amar a vinda de Jesus se nós amamos tanto a nossa própria vida e não queremos nem que Jesus volte.
Mas o que Jesus nos fala, Deus nos fala através da sua palavra, é que nós devemos amar a vida de Cristo. E o que Paulo está fazendo aqui no final, é olhando para Timóteo e dizendo: Timóteo, aquilo lá é o que vale a pena. De tudo que eu vivi, Timóteo, aquilo lá é o que vale a pena. É aquilo que Deus me preparou. Porque a grande verdade, queridos, é que nós trocamos quanto? 70, 80 anos da nossa vida. 70 anos da nossa vida, 80, 90 anos da nossa vida são muito mais importantes do que a eternidade. É isso. Nós olhamos para a eternidade como sendo algo tão distante. E nós muitas vezes tentamos viver essa vida, mas não é essa vida. Deus tem preparado algo muito melhor para nós. Dá para voltar. Dá para encorajar. Dá para reviver seus dons e talentos. Dá para voltar a ter aquela paixão, aquele amor. Dá para voltar ao primeiro amor, queridos. Dá para voltar, dá para voltar, dá para continuar. Acredite nisso. Tem alguém orando por você. Não olhe para as lágrimas, mas olhe para aquilo que Deus fez, aquilo que Deus está fazendo. Aquilo que Deus te deu é teu. Eu nasci numa igreja, já participando de uma igreja católica. Fui batizado ali para minha mãe, mas ainda novinho, fui levado para a igreja presbiteriana de Suzano. E foi a melhor coisa que minha mãe podia fazer. Eu não me convertia. Eu ficava deitado no banco de madeira, que estão lá até hoje, contando quantas placas de isopor tinha no teto. Eu lembro disso perfeitamente. Mas a palavra de Deus estava sendo ministrada no meu coração. Nas salinhas, na escola dominical, pelas professoras, a palavra estava sendo lançada. Um pouco mais tarde, como adolescente, 12 anos, eu tive um encontro com Deus. Foi maravilhoso. Ali eu entendi quem Jesus Cristo era. E me rendi a Ele como meu Senhor e Salvador. Senhor e Salvador da minha vida. Eu fiz viagens missionárias, eu fui para Paraná em viagem missionária, batendo de porta em porta, evangelizando com 12 anos de idade. Eu preguei em trem, eu preguei em casas de recuperação com 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade. Falava, ia ali, a Bíblia, e falava, o mais difícil era no tempo. As pessoas não ouviam, mas eu estava lá. Era apaixonante, eu amava tudo aquilo. Um dia eu cheguei para o meu parceiro, Júnior, irmão do pastor Leandro, e disse para ele o seguinte: falei, Júnior, é o seguinte, se um dia eu me desviar, você me dá um soco na cara. Eu não quero me desviar, não posso me desviar desse Deus, Deus é tão maravilhoso. Eu não posso me desviar. Ele falou, eu faço as suas palavras as mesmas para mim. Se eu me desviar, você me dá um estômago, porque é inconcebível, não dá para desviar. Desse Deus não dá para desviar. Alguns anos depois, estávamos os dois bêbados andando nas ruas de Suzano, completamente distantes do caminho do Senhor. Ninguém prestou atenção que aquele adolescente estava se desanimando, estava cansando. Ninguém prestou atenção e nem Paulo foi até ele dizer, olha, tem alguém olhando para você. Aliás, Deus mandou a professora e tantos outros. Irmão, mas Deus é fiel e justo. Hoje eu estou aqui como pastor diante de vocês para te dizer que é possível. É possível voltar, é possível retornar. Nós só precisamos dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui. Jesus. Um dia
de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui nessa noite. Nós precisamos voltar a tudo aquilo que Deus te deu, porque é tudo teu. Ah, mas eu estou só, você não está só. Você faz parte de uma família cristã, alguém que ora por você. Nós precisamos nos render. Se você não se render, não vai acontecer nada. E o desânimo é o primeiro passo para estar longe do Senhor. Tudo o que você precisa está em Cristo. Tudo o que você precisa está em Jesus. Querido Deus, nessa noite, Pai, nós nos achegamos na Sua presença para te dizer: eis-me aqui, Senhor. Para te dizer: eu me rendo diante do Senhor. Talvez desanimados, cansados, estressados, desencorajados, magoados, machucados. Senhor, o Senhor é aquele que cura os nossos corações. O Senhor é aquele que cura as nossas vidas, cura a nossa alma, cura as marcas, cura tudo, Senhor. E adiante da Tua palavra, Senhor, da palavra que o Senhor tem para nós em 2 Timóteo, Senhor, é que nós nos achegamos diante da Tua verdade, porque é a Tua verdade que nós queremos. Nós queremos viver essa doutrina, nós queremos viver a verdade, porque ela liberta. Nada mais liberta senão a palavra de Deus. E eu quero nessa noite, Deus, te pedir por cada um desses que estão aqui, que vieram nessa noite, porque o Senhor os trouxe. Senhor, cada um foi trazido pelo Senhor aqui, eu não tenho dúvida. Eu quero te pedir, Pai, abençoa, coloca as suas mãos e aviva, Senhor, o dom que há nesses irmãos, e que eles possam usar cada um desses dons na causa de Cristo, para a edificação da igreja do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e o encorajamento do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, meus irmãos, em nome santo de